vocês que nos acompanham pelas redes sociais do Bem Paraná. Está começando mais um Bem na Pauta aqui no nosso estúdio. Eu sou Rodrigo Silva e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que gera dúvidas em muitas pessoas: a compra do primeiro imóvel. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre, eu queria dizer que a coordenação dos trabalhos aqui no estúdio é da Josiane Hitz e o Evandro Soares, como sempre, está aqui comigo na operação da mesa de som. O Bem na Pauta estará também nas plataformas de áudio do Spotify e também na Amazon Podcasts. E se você ainda não curtiu o canal no YouTube, deixe o joinha, ative as notificações e você não perde nada do que está rolando por aqui. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu tenho dois convidados hoje para falar de primeiro imóvel: financiamento, entrada, documentação, qual bairro escolher, o que é melhor, pegar um novo, pegar um usado. Essas perguntas serão respondidas hoje. Eu tenho aqui comigo o William Ribeiro, que é gestor de vendas da MRV, e o Daniel Galiano, que é diretor e acionista da Apolar. Bem-vindos ao Bem Paraná. Muito obrigado. E vamos começar aqui falando sobre algumas dúvidas recorrentes na hora de comprar, principalmente sobre a questão da entrada. Será que dá para comprar um imóvel sem entrada? Quanto que eu preciso ter? Eu queria começar fazendo essa pergunta especificamente para o Williams, para a gente vai ter duas perspectivas diferentes aqui. Me conta, Williams. Hoje, sem entrada zero é difícil, até porque os bancos, eles hoje limitam o financiamento em até 80%. E aí, fazendo essa compensação, o cliente acaba tendo que dar esse aporte, essa diferença. Qual é a vantagem hoje de comprar um imóvel, na planta? É que a gente pode parcelar essa entrada até 40, 50 vezes. Então, o fluxo do cliente fica muito baixo. Então, ele compra com uma entrada mínima, vamos dizer assim, porque a gente analisa a capacidade de financiamento e de endividamento dele e, através disso, a gente faz uma análise de ver o quanto que ele teria que desprender e o quanto que a gente iria fazer de parcelamento para esse cliente. Inclusive, quando a gente fala da MRV, é importante fortalecer isso. Tem uma atuação muito forte com a moradia popular, né, com esse financiamento facilitado, né? Sim, MRV hoje, a maior parte, dos financiamentos da MRV vem através do financiamento do Minha Casa Minha Vida, né? A gente está atuando em outros funds também, através da poupança do SBPE, mas uma boa parte vem dentro. Vou dizer que quase que 90% do nosso financiamento está dentro, deste fund, né? Então, ele é bem importante para a gente, dessa ótica. E pegando essa mesma pergunta, a gente vai falar da entrada. Daniel, como é que isso funciona exatamente? Dá para comprar sem entrada? Veja, na verdade, no caso do usado, vamos falar assim, né, que é o forte da Polar, apesar de ela trabalhar hoje com todos os setores, né, lançamento, usado, locação, todo o processo, existe um diferencial com relação à entrada. Né? No imóvel, já na faixa acima dos seus 500, 600 mil, eu tenho que ter pelo menos aí uns 30% para dar de entrada. Tá? Então, e qual que seria a diferença e a facilidade? É os valores, né? Queira ou não queira, o valor do usado, que nem um automóvel, que nem todo esse processo, ele é mais barato do que o novo. Né? Fazendo uma concorrência aqui, apesar que não é uma concorrência, que ele é diretamente na Minha Casa Minha Vida, mas é usado, e inclusive quando se compra um usado, você já vem com, muitas vezes já com os lustres, já vem com box, já vem com a cozinha montada, então isso dá um percentual de uns 30% a 40% de diferença dos valores dos imóveis. Tá? Então, entrada zero é muito difícil no imóvel pronto. Né? Assim, até não tem como. Mas hoje, só para você ter uma ideia, isso índice de Secov, nós estamos falando hoje em 70%, 80% das vendas ainda são financiadas. E 30% que são vendas diretas ou vendas à vista. Uhum. E como que eu sei que eu já estou pronto para financiar um imóvel, gente? Olha, acredito que é primeiro a força de vontade, né? Acho que o brasileiro hoje a gente não consegue suprir o déficit habitacional, não consegue. Infelizmente, acho que tem um mercado para todo mundo. Quando eu vejo o Daniel falando um pouco do usado, eu estou mais puxando o meu lado para o imóvel na planta, né? A MRV vende muito imóvel na planta. Tem mercado para todo mundo. Acho que hoje é mais uma questão, primeiramente ele tem que ver se cabe no bolso, mas acho que hoje
uma boa parte dos brasileiros ele quer ter, né, o seu imóvel, ele quer sair de um aluguel, ele quer sair, mudar de vida. A gente tem muito slogan, né, do primeiro imóvel, nosso primeiro AP, a MRV, né? A gente tem até um slogan que a gente fala lá, né, construir sonhos que transformam o mundo. Então a gente quer tirar essa pessoa, né? Às vezes está morando com o pai, com a mãe, quer mudar de vida, quer casar. Então assim, acho que basta primeiramente ter o interesse e depois a gente dentro desse interesse que ele age quando a gente, dentro das plataformas, então o tempo todo fazendo anúncios, né, fazendo com que a gente desperte o interesse através de todas as plataformas, o cliente vem até a gente mostra, dá todo o caminho para ele entender que é possível ele comprar. Acho que é muito mais pessoal, uma realização pessoal. Com certeza. E sob essa perspectiva do usado, inclusive, a gente tem percebido, inclusive nessa geração, muito mais pessoas morando de aluguel, muitas vezes, só pelo fato de ter o primeiro imóvel. Como é que você vê isso, Daniel? Veja, na verdade, o que ele colocou muito bem, hoje o mercado existe para tudo. Hum, Tá? Só que existe uma diferença muito grande, né? Os Estados Unidos passou por isso lá atrás, naquela crise que teve feia, onde as pessoas se viram que não tinham nem lugar onde morar. é verdade. Tá? Então, essa cultura, vamos falar assim, no Brasil, graças a Deus, não pegou. Então, a moradia é a segurança de tudo. Então, apesar de existir um grande nicho que o pessoal, não, eu não vou investir um capital tão grande. Só que aí fala, não, mas agora não é o momento, por causa que a inflação, a taxa de juros muito alta, tudo. Só que é o seguinte, se ele esperar muito, e a história já falou isso, tá? É histórico, então contra dados estatísticos não tem o que você argumentar. E hoje são números, acabou aquele corretor que ficava lá tentando bibi, só a ladainha, e hoje não, hoje o cara entra na internet, entra na IA, e ele tem todas as falas. Então vamos supor, vamos pegar um exemplo simples, pandemia para cá. O imóvel que eu pagava 300, 400 mil, que era um apartamento de 80 metros quadrados, 70, 80 metros quadrados, hoje esse apartamento está custando 1 milhão, 1 milhão e 200. Então, quanto mais ele esperar, e mais tudo bem, está morando legal, está morando no aluguel, cada vez mais esse sonho acaba ficando para trás. Então, eu estudaria muito bem com relação a isso. E tem um detalhe que as pessoas não se atentam, que é o seguro que vem quando você pega imóvel financiado. Se você fizer um seguro no mesmo valor do imóvel, você vai ver que isso já bate o valor da prestação. Uhum. Certo? Então, isso as pessoas não computam. E aí tem a valorização do imóvel, tem todo esse processo que a prestação do financiamento com relação ao valor do aluguel, a diferença é pouca, só que a segurança que você deixa para a família é outra. O percentual de pessoas que fazem hoje, por exemplo, um seguro residencial é muito baixo no Brasil. Acho que outra coisa que o Daniel pontuou também na pandemia foi que as pessoas ficaram mais reclusas e aí também passaram a buscar, né, o negócio, pô, é o meu lar, eu preciso ter um ambiente onde eu consiga conciliar a família, porque eles ficaram todo mundo, na maior parte, né, trancados dentro de casa, tem que conciliar a família, então tem que ser um lugar que seja aconchegante, um lugar que tenha um espaço para ele poder conviver, né, ter um convívio com a família. Eu senti bem na pele. Minha esposa é professora, então na pandemia foi difícil conciliar. E uma filha de uma adolescente tendo que estudar. Então, o lar é um bem que as pessoas ainda enxergam que, né, que é um sonho do brasileiro, né? Acho que a primeira coisa que vem na cabeça, assim, na maior parte, não vou dizer que todos os brasileiros, mas a maior parte dos brasileiros é ter o seu imóvel, né? Ter o seu lar. E muitas vezes, quando a gente fala do Brasil, muitas vezes é o único imóvel que a pessoa vai ter na vida. Sim. Olha, eu discordo um pouco, né, com relação a isso. Olha, porque, vamos falar assim, se você pegar teu histórico, né, nos Estados Unidos é 3, 4 anos a pessoa muda de residência, tá? E se você pegar o brasileiro, vamos supor, né, a gente tem lá hoje, nós falamos apartamentos de um quarto, que antes eram kitnets, né, famosas kitnet, mas hoje as kitnets estão preço de apartamentos. Sim. Tá certo? Desculpa, apartamentos, lógico, mas é apartamentos mais modernos, coisa. Então, a família cresce. Então, este casal hoje, né, um loft bonitinho de 500, 600, 800 mil reais, eles suprem. Tá? Mas e aí, vem um filho? Como é que ele faz? E é isso que movimenta o negócio das imobiliárias. Então, esse processo, ele não para, né? Por isso, né, desculpa, mas eu não concordo contigo, né? Existem casamentos, existe divórcio. Tá? Que o divórcio, além de vender o imóvel dos dois, eu vendo o imóvel para cada um. Então, você veja, já gira também o mercado. Então, e a necessidade, não adianta, é o básico, o imóvel é a segurança, é a solidez de toda uma família. E não é só tijolo. Sim. Mas é um ponto interessante, porque daí também o comprador tem que estar atento às movimentações do mercado. Sim. Mas assim, historicamente, né, eu vou repetir, né, eu gosto muito, porque hoje, como eu falei, não adianta blá blá blá. Qual foi a pessoa que você conhece que comprou imóvel
Imóvel não é para curto prazo, é a médio e longo prazo. Uhum. Que perdeu dinheiro? Acho que ninguém. Acho que o Daniel. Eu não sei de nenhum. É legal Importante. o ponto de vista do Daniel, mas Bem é legal. porque, assim, principalmente os nossos clientes, quando eles compram, principalmente, né, nos programas habitacionais, principalmente dentro do Minha Casa Minha Vida, principalmente com as rendas mais baixas, estes sim tendem a ser basicamente o único imóvel, porque são poucas as pessoas que conseguem realmente mudar de vida, né? Então ele já compra ali Já no vai. 2 quartos, porque ele já vai pensando. Acho que o Daniel falou ali, né, bem, principalmente num quarto. Um quarto hoje ele está nas localizações mais centrais, aí depois do tempo ele muda de vida, ele vende aquilo, vira um trampolim para ele poder comprar uma casa, um apartamento maior, um pouco mais afastado do centro. Mas geralmente, principalmente os nossos clientes, quando eles compram um apartamento dentro do Minha Casa Minha Vida, eles estão em localizações boas, porém ele já compra já com o intuito de ficar, né? Ele um pouco discorda um pouquinho dele. Não vamos concordar com tudo, né? É que E são dois perfis bem bem diferentes. Né? diferentes, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho muitos clientes que compraram, né, MRV, compraram outros produtos de Minha Casa Minha Vida, que hoje eles são dados de entrada para uma melhoria. sim, Tá? Então, que todo mundo quer crescer, ninguém quer ficar. Ainda mais hoje vocês pegam esses mentores, né, que tem por aí, que alguns, lógico, são bons e outros são só teóricos, né, bota ele na prática, ele não sabe fazer a coisa acontecer, eles colocam, você tem que crescer na vida, você não pode ficar sempre na mesmice. Então, hoje a gente tem muito, né, e esses imóveis, eles são de valores mais baixos, para dar entrada no valor, eles aceitam. Né, que a pessoa, dependendo da necessidade que ele tem imóvel, então ele tem um imóvel de 1 milhão, pegar lá um MRV hoje que custa lá 200, 300 mil, é a média, né, que vocês estão fazendo, cara, é 70% do valor. Então ele pega isso como entrada e o cliente financia de volta. uhum. E agora no próximo tópico, entrando um pouquinho em decisão de compra. Hoje, se eu quero comprar um imóvel, quais documentos eu preciso ter? Hoje, para financiar isso, acho que primeiro as documentações básicas, né? Vamos dizer, porque assim, isso a gente ficaria acho que um dia todo explicando, porque é um negócio bem, gente, mas o básico, né? O RG e CPF e um comprovante de renda. Aí dentro da renda que daí ele pode abrir, né? Porque a gente tem o CLT, a gente tem o autônomo, a gente tem várias, aí a gente teria que abrir uma nuance, mas hoje basicamente RG, CPF, né? Aí uma declaração de união estável, ou casamento, se ele for casado, se ele for solteiro, somente a certidão de nascimento, e a comprovação da renda, basicamente. Um assunto importante, inclusive, eu adorei as perspectivas diferentes, porque daí a gente vai ter mais discordância aqui. Só não pode brigar que ele é muito maior do que eu. Né? Daniel, eu vou começar por você agora. Diga. Quando a gente fala de aprovação de crédito, como é que isso funciona e o que mais atrapalha nesse momento? É claro que nesse momento a gente está falando com as pessoas que estão pensando na compra. Então, veja, na verdade, o principal fato é como é que se pode dizer, o endividamento das pessoas. Tá? Hoje o brasileiro está muito endividado. Então, e não é endividado que não está pagando, mas ele é com carro financiado, é de geladeira, é carnê, é de tudo. Então, o brasileiro gosta de comprar financiado as coisas. E isso, né, a Caixa Econômica, seja qual for o banco, Itaú, ele analisa isso. Tá? Então, esse é um dos problemas que mais infringe na parte. E a restrição do crédito. Tá? Porque hoje está sendo um trabalho muito bem feito, que antigamente, né, vou repetir um pouco, mas se comprava os gerentes de banco que tinham uma renda salarial X, o empreendimento que eles compravam era um apartamento de 3 quartos, na região de Água Verde, na região Nova, Cristo Rei. Hoje eles não conseguem mais. Então eles têm que se conscientizar que esta renda deles, todo mundo, brasileiro em geral, perdeu 35% do poder de compra. Isso é estatístico. Então, né, eles perderam esse. Então, automaticamente, ele também tem que pensar que ele vai ter que reduzir um pouco essas metragens. Eu sou da época que Pazini era alto padrão e tinha 500, 600 metros quadrados. Não sou tão velho assim, mas né, eu já sou dessa época da Pazini. Mas, em compensação, hoje, se fala em 150, 180 metros quadrados, já é alto padrão. Sim. Sabe? Então, esse termo alto padrão, ele mudou mais para um acabamento do que pelo tamanho do imóvel. Então, isso que as pessoas têm que ver. Se a tua renda é X, cara, você vai ter que se lastrear no imóvel desse porte. Então, lógico, todo mundo. Eu gostaria de andar de Ferrari e tal, e daí? Mas para aguentar andar com uma Ferrari, e as lombadas, e manutenção e tudo mais, não tem como. Então, depende do teu ponto de vista, você vai ter que se adaptar a esse processo. Essa é a minha opinião.
Williams, o que mais atrapalha nesse momento? Acho que foi bem o que o Daniel pontuou, né? O endividamento ele é uma coisa que atrapalha bastante. Acho que complementando o Daniel, também a vida financeira, porque às vezes ele está endividado, ele paga, mas o problema é o como ele paga isso, porque hoje os bancos analisam, por exemplo, um mês ele parcela, como o Daniel colocou, né, parcela, o brasileiro parcela muito, né, então ele parcela no cartão, né, um mês ele paga, no outro mês ele paga o mínimo, então os bancos analisam isso através do, né, chama de score. Se ele tiver um score, às vezes ele está lá, está em dia, não está com o nome negativado, mas porém o score dele é baixo, então às vezes ele não consegue. O que mais atrapalha hoje na decisão para a gente fechar o negócio é o endividamento e o score, na maioria das vezes, um score baixo, porque ele não consegue suprir todos né, os seus pagamentos, honrar todos os seus pagamentos em dia, ele paga com atraso e tal, e isso acaba influenciando para a gente, né? Porque os bancos hoje todos estão analisando. Antigamente, né, a gente pega, também não sou tão velho assim, mas temos 20 anos juntos aqui, né, trabalhando, nos conhecemos há 20 anos aqui os dois. Antigamente os bancos não analisavam, por exemplo, se ele devia no banco A, passava no banco B. Hoje não, qualquer dívida que ele contrair no banco A vai aparecer em todos. Então, isso acho que hoje é o principal problema que a gente tem para poder fechar, né, uma boa parte dos nossos negócios. E ao falar de endividamento, não tem como a gente não falar do medo que muita gente tem de encontrar aquelas taxas extras, né? As taxas escondidas na hora de comprar um imóvel. O que eu tenho que calcular, o que eu tenho que levar em conta na hora de comprar um imóvel? O que vai entrar ali no meu orçamento obrigatoriamente? O que eu tenho que levar em conta? Eu faço uma conta grosseira, vamos falar assim. Você tem que ter, além do valor que você vai pagar de financiamento, para todas as despesas, ITBI e tudo, mais ou menos você vai gastar uns 6, 7%. Pode chegar a isso? Pode. Tá? Só o ITBI já é 2,7%. Aí você tem o registro, você tem o cartório. E sempre o banco te coloca algumas taxinhas, né? Então tem a avaliação, o valor da avaliação, que no novo algumas construtoras acabam até bancando esse valor da avaliação, porque já é feito do empreendimento. Mas no meu caso do usado, pega um imóvel de 1 milhão, 2 milhões de reais, essa avaliação é paga pelo comprador. Hoje a gente já teve muito problema, né, com a falta de transparência, vamos dizer assim. Então hoje a MRV ela é muito transparente. Então a gente coloca no processo de compra dele, ele tem um checklist que ele tem que ler, que ele tem que passar, e até ele é meio lúdico assim, porque ele vai vendo os vídeos e vai passando, vai dando uns OKs, não tem como, né, digamos, o corretor antigo ia lá e passava, isso aqui, passava assina, que só assina com não, ele tem que ver, tem um time para isso. A boa parte dessas taxas, principalmente no novo, né, diferente do usado, são coisas praticamente diferentes, a gente parcela, por exemplo, o ITBI, o registro, o cartório, tudo a gente tem um parcelamento direto com a construtora também, fora aquela entrada que a gente parcela, a gente também faz o parcelamento do ITBI e registro, da entrada. Dependendo dele, se ele entra também em alguns programas habitacionais, alguns programas eles acabam oferecendo isso. Por exemplo, hoje a gente tem um programa, um subsídio estadual, né? Além do programa Minha Casa Minha Vida, a gente tem um subsídio estadual, que é o Coapar, que hoje ele cede o ITBI e o registro grátis para o cliente. Então, não fica nenhuma taxa oculta para o cliente hoje. Então, o Daniel disse, né? Tem aquela taxa para fazer a avaliação do imóvel. Hoje, quando o imóvel ele é na planta, a construtora já faz ele de uma forma global e já fica embutido já no preço, né? Então ela não repassa de uma forma para o cliente ter que pagar isso à parte, já está tudo, então ele não tem mais nada, não tem nenhuma surpresa, não tem um asterisco no final ali. E se uma pessoa está tentando comprar um imóvel e fica na dúvida sobre localização, vocês têm dicas de como a pessoa pode selecionar isso? Veja, hoje Curitiba, tá, que nós tivemos muita sorte, todos os nossos prefeitos, né, vamos falar assim, foram da mesma escola, que é a escola do Jaime Lerner, né, que vem todo esse processo. Curitiba hoje ela é bem centralizada. O que quer dizer com centralizado? Se eu moro no Cristo Rei, se eu moro no Portão, se eu moro em qualquer bairro, as distâncias, a estrutura dos bairros, elas são perfeitas. O que vai é qual é o local que você vai colocar teu filho para estudar, qual é o local do teu trabalho. Então, eu digo que eu não posso chegar para ti. Lógico, existem alguns bairros mais tranquilos, menos tranquilos, mas o grande diferencial é a tua estrutura que você necessita. Então, por exemplo, eu trabalho na SIC, meu filho estuda no Tarumã. Eu vou dar preferência para o meu trabalho ou para a minha escola do meu filho? Eu saio de manhã, eu só vou voltar à noite, então eu vou dar preferência para onde está meu filho. Então, a localização ela vai muito em cima disso. E eu vou repetir, Curitiba é muito bem desenhada
com relação a esse processo. Tanto é que a prefeitura hoje está fazendo o processo de revitalização do centro de Curitiba. Sim. Porque hoje eu moro no Tarumã, eu não preciso vir para o centro. Aí eles estão tentando fazer com que isso permaneça. Não, tinha aquela ideia do shopping na rua, que era transformar a Rua 15 num grande shopping, né? Que essas coisas têm que voltar. Então, Curitiba é muito bem feita com relação aos bairros. Eu não vejo hoje que exista um bairro velho. É a questão do gosto teu, porque uma pessoa que vem de fora, ele não compra imóvel de cara, ele aluga. Uhum. Até ter o conhecimento da cidade. Eu sempre recomendo isso. Quando alguém vem procurar, estou chegando aqui, tá? O que você acha? Aluga imóvel. O primeiro ano, aluga imóvel. Aí você vai saber exatamente se o colégio serve para o teu filho, se está toda a estrutura, e depois você compra. E eu cativo o cliente com isso e, óbvio, ele passa a fazer negócio comigo. Eu vou falar assim, ó, não alugue não, compre nesse primeiro ano aí, ó, não vai perder dinheiro com aluguel não. Acho que o Daniel pontuou bem. Acho que as localizações hoje dentro de Curitiba e mesmo a região metropolitana são fáceis os acessos, né? Foram bem planejados realmente. Acho que o cliente pensa, acho que também na escola, trabalho, acho que tem uma parte, principalmente quando ele é da cidade, família, né? Acho que ele quer estar perto, quer estar próximo da família, ele não quer sair. Eu mesmo sou uma pessoa, tipo, eu não saio da região ali, né? Eu estou na região do Campo Limpo. Bairrismo. Eu não saio. Eu tenho minha mãe próxima, eu tenho meu sogro próximo, eu tenho toda a família próxima, e eu fico toda a estrutura. Posso viajar, trabalho, tranquilo, e sei que tem uma rede de apoio. Então, acho que a primeira coisa que a maior parte, né, das pessoas acabam procurando. Quando a gente fala do imóvel, né, e é legal porque são duas perspectivas diferentes, quando você vê na Polar, o Daniel está falando do imóvel de um ticket maior. Então, esse cliente, ele não tem tanto problema ele consegue comprar onde geralmente ele quer, né, se é perto da escola, se é perto do trabalho. O cliente do Minha Casa Minha Vida, ele muitas vezes a gente tem que acabar convencendo ele de mudar de região porque era o que o Daniel falou no tópico anterior, em relação à capacidade dele, que ele tem que se adaptar com aquilo, né? Ele falou um pouco ali do imóvel, né, que baixou o valor, que agora ele tem que sair do Cristo Rei, um pouco mais distante, a gente tem que, muitas vezes, acabar convencendo o cliente. Uhum. Como que a gente acaba convencendo? Porque todas as nossas localizações, no momento que a gente compra o terreno, a gente faz todas essas análises. Se tem escola, se tem ônibus próximo, se tem toda uma estrutura. Se a gente faz uma pesquisa grande, a gente não vai para um lugar onde ele não vai ter estrutura. A gente não compra um terreno onde a gente não tem uma estrutura pensando no cliente, né? Pensando que ele vai ficar ali um bom tempo. Então não adianta eu pegar e comprar um terreno, não tem absolutamente nada. Então a gente acaba muitas vezes convencendo o cliente a sair. Às vezes ele morei a vida inteira na Zona Norte, mas hoje com os custos, que a gente falou muito de inflação, ele já não consegue comprar lá. Então ele tem que mudar para a Zona Sul, né? E às vezes a gente acaba convencendo porque com aquele momento de vida dele, que a capacidade financeira dele comporta comprar somente naquela localização, e às vezes tem alguns subsídios, como eu falei, né? Às vezes tem um subsídio estadual, acaba compensando ele fazer também essa mudança e fazer neste momento de vida, esse esforço, né? E tem uma questão aqui importante que eu percebo que muita gente fica com dúvida. Se na hora de comprar um imóvel, eu devo comprar direto com uma construtora, direto com uma imobiliária ou com um corretor autônomo, e se exatamente há uma diferença na hora que você está procurando. Veja assim, eu vou falar como imobiliária, Claro. né, vamos falar assim, mas também vendo a ponta final. Uhum. Tá? Por quê? Porque hoje a imobiliária ela é um CNPJ. Então, ela dá muito mais segurança para o cliente do que o corretor autônomo. O corretor autônomo ele tem até um patamar de obrigações. Uhum. A imobiliária, ela responde mesmo. Então, eu diria hoje, eu faria apesar de que eu trabalho com corretores autônomos, tá? Que todos os meus corretores são corretores autônomos, mas eles estão embaixo da minha bandeira. Tá? Então, o fato de você ter uma imobiliária por trás, isso dá muito mais segurança do que você comprar diretamente com um corretor autônomo que não esteja cadastrado com uma imobiliária. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, a construtora, eles vai falar para ele assim, estou no outro nicho, né, a mesma coisa. Então, hoje, se eu vender lá um produto lá da construtora XYZ e essa construtora já é bem estabelecida, então ele tem dupla garantia. Ele tem a garantia da construtora e tem a garantia da imobiliária. Uhum. Então, eu sempre optaria através de uma imobiliária. A gente hoje tem, né, uma equipe que a gente chama de house, são corretores autônomos também, que estão credenciados abaixo da bandeira, assim como imobiliário, e nós também credenciamos, né, as imobiliárias. Então, o tempo todo a gente também está analisando, né, como é que está funcionando essas imobiliárias, a gente tem várias pesquisas, né, a gente faz várias pesquisas de NPS,
E através dessas pesquisas a gente tem uma percepção de quando o cliente está dizendo no time da vida dele, né, que ele entra dentro do nosso portfólio, a gente vai fazendo pesquisas para ele de 3 meses, 6 meses. Então ali a gente também consegue verificar como é que está o atendimento do meu corretor, né, que está diretamente debaixo da construtora, aquele corretor que está debaixo através daquela imobiliária parceira também, porque a gente faz parceria com várias imobiliárias hoje, né? A própria Polar é nosso parceiro, né? Então a gente prefere que o cliente procure um nome conhecido, ele procure um nome conhecido, porque às vezes ele vai procurar, pega um corretor autônomo. Acho que uma coisa, não que ele não possa procurar, mas acho que uma coisa que dá uma segurança é ver se esse corretor está devidamente regulamentado, se ele tem o seu CRESSE ativo, né, se ele tem, né, o seu CRESSE jurídico, o seu CRESSE pessoa física, te dá, né, não te garante 100%, mas te dá uma garantia, mais que você não está lidando com um estelionatário, que pode acontecer, né? Às vezes ele não tem nada, fala que é corretor, mas não tem registro, né, dentro da área para poder fazer esse tipo de comercialização. Uhum. E para a gente encerrar, eu queria bem rapidinho assim uma palavrinha de vocês dois. Podemos começar com o Daniel mesmo. Se você fosse colocar um único conselho para quem está comprando um imóvel, qual seria? Essa é difícil. Não é difícil, é fácil. Porque a Polar, ela não vende imóvel. Sabe o que ela vende? Segurança. Sempre. A vida inteira dela vendeu segurança. Então, não é difícil de responder. Se você quer segurança, você procura a Polar. Sabe? Então, é algo que veio da época do meu pai, que eu não vendo tijolo, vou repetir. E a pessoa só compra aquilo que ela se sente segura. Então, hoje, a Polar, ela transmite segurança. Nesses 56 anos, sempre foi o foco da Polar. Então, se tiver uma construtora que está com problema, alguma coisa, eu analiso, eu faço todo o processo e não vendo esse produto. A Polar, nesses 56 anos, nunca deixou de entregar nenhum imóvel em lançamento, pronto, sempre honrou e sempre fez o processo. Então, se o conselho, né, se fosse bom, eu não dava, eu venderia, né? Mas é procurar alguma empresa, alguma coisa que te dê essa segurança. Que seja teu parceiro. Acho que é buscar, né? Hoje nós temos várias plataformas, né? Nós temos Reclame Aqui, temos várias coisas dentro do portfólio. Você digita num buscador, você vai encontrar. Acho que o que o Daniel falou, a segurança, nós também, né? A MRV tem mais de 40 anos no mercado, em quase todo o Brasil. Então, assim, a gente entregou todos os imóveis, né, que a gente se comprometeu. Então, acho que a segurança hoje de você ter uma marca conhecida, né, ao invés de você... A gente já viu, infelizmente, dentro de todos esses anos nossos dentro do mercado imobiliário, muitas marcas que chegaram aqui, fizeram um estrondo e sumiram, né? Então, e a gente não faz nada mirabolante, continua fazendo aquele negócio que a gente, desde que a gente se propôs, desde da nossa fundação, desde o nosso início. E acho que é isso, acho que é exatamente o que o Daniel pontuou ali. Acho que isso é tranquilo, isso é fácil. Eu queria agradecer a vocês por essa entrevista. Eu acho que o papo foi bem legal e a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas que são importantes. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. E a você que vai assistir ainda essa entrevista, não esqueça também de curtir o nosso canal no YouTube, deixe o seu joinha, ative as notificações e você não esquece nada do que acontece por aqui no Bem Paraná. Você não deixa de acompanhar. Você vai ter esse programa também nas plataformas de áudio e, é claro, em formato de matéria escrita no site do Bem Paraná. Até o próximo Bem na Pauta, pessoal!